agora de vacinação, porque a Pfizer anunciou hoje que a vacina contra o coronavírus que produz com a BioNTech tem uma proteção de pelo menos 6 meses. O estudo clínico que resultou essa estimativa também mostrou que o imunizante é 91% eficaz contra qualquer sintoma da Covid-19. Vamos falar agora sobre essas novas descobertas, sobre essa vacina, com o Dr. Cristiano Zerbini, que é coordenador de testes da vacina da Pfizer aqui no Brasil. Doutor, bom dia, obrigada por nos atender. Bom dia, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e essa é também uma boa notícia, né? Nós recebemos então esses dados da Pfizer dizendo que a vacina é eficaz até 6 meses após a segunda dose. Vamos esclarecer o seguinte aqui, né? Não é que ela é eficaz só até 6 meses, ela é eficaz por pelo menos 6 meses. Veja bem, no estudo inicial, no estudo que foi publicado agora no dia 15 de dezembro, que foi o estudo que permitiu que a vacina fosse utilizada clinicamente, né, por todos, o que aconteceu? Nós temos nesse estudo 46 mil participantes, né, incluindo Estados Unidos, Brasil, Argentina, Alemanha, Turquia e África do Sul. Né? Foram os países que participaram. Desses 46 mil participantes, 12 mil já têm 6 meses após a aplicação da segunda dose da vacina. O que aconteceu? Observando esses 12 mil participantes que já têm 6 meses, foi visto o seguinte, que foram observados 927 casos de Covid naqueles pacientes que não tomaram a vacina, no grupo placebo, e 77 casos no grupo que tomou a vacina. Então, o que aconteceu? Isso permitiu que a gente fizesse um cálculo de que a vacina foi eficiente nos primeiros 6 meses após a segunda vacinação, em 91,3% dos participantes. E ainda tem uma notícia melhor ainda, né? Em termos de casos graves que necessitaram internação, a vacina foi 100% eficaz, segundo os critérios do CDC, do Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano, e 95% eficaz em termos de casos graves pelos critérios do FDA. Os critérios do CDC e do FDA variam um pouquinho em termos de definir o que é uma doença grave. Por isso essa variação. Mas você veja bem, eu quero que todos que estejam... Porque a pergunta que existe é o seguinte, doutor, por quanto tempo essa vacina vai ser eficaz? Vai acontecer a mesma coisa que a gripe, né? Eu vou ter que tomar todo ano? Não, não é verdade. Por enquanto nós não sabemos. É essa a resposta que o estudo vai dar. Mas uma coisa nós sabemos, por pelo menos 6 meses a vacina é eficaz, né? Em 91% dos casos e praticamente entre 95% e 100% dos casos de doença grave. Doutor Zerbini. Né? É o melhor resultado que a gente tem até agora. É verdade, a gente fica muito feliz com isso. E eu quero saber do senhor, normalmente, em casos de vacinas que são aplicadas todos os anos, e aí vocês vão descobrir se isso de fato vai acontecer com a vacina da Pfizer, mas a eficácia, ela vai diminuindo com o passar dos meses, ou seja, você, por pelo menos 6 meses, tem essa eficácia, e aí vocês vão tentar entender se depois ela vai diminuindo, e isso costuma acontecer também com outras vacinas que são utilizadas e aplicadas todos os anos? Não, olha, não é que a vacina perca a eficácia. O que acontece é o seguinte, é que nós não sabemos ainda quantas mutações nós vamos ter dos vírus. Né? Então, não é que ela perde a eficácia, ela não está funcionando mais, ela funciona. Só que podem aparecer novas mutações, né, contra as quais ela pode não ser eficaz. Nós estamos falando de todas as vacinas, tá certo? Em termos, essa é uma boa pergunta, porque dá aqui uma chance da gente falar o seguinte. Um dos países que participou do estudo foi a África do Sul,
onde você sabe que nós temos aí uma variante que é a B1C351, né? Essa variante, que inclusive apareceu um caso agora em Sorocaba, né? Que a gente teve essa notícia. Então, a Pfizer foi muito eficaz contra essa variante, o que também é uma boa notícia, porque dos casos, dos participantes, 800 participantes do estudo foram da África do Sul. E o que aconteceu? A vacina se mostrou bastante eficaz, né? Inclusive nos pacientes da África do Sul. Não foi 100% eficaz, né? Em termos da variante na África do Sul. Desses 800 pacientes, não houve Covid a doença nos pacientes que receberam a vacina. Então, pelo menos a gente tem um alento, né? Boas notícias, mostrando que a vacina também foi eficaz contra essa variante. Doutor, existe uma expectativa por parte da Pfizer de que a vacina, a proteção, dure mais do que esse período de 6 meses? Mas é claro, é a nossa esperança, né? Vamos torcer para a vacina durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, muito tempo, né? Mas isto será respondido pelo estudo. Nós estamos acompanhando esses pacientes, o estudo tem pelo menos 2 anos, né? Então, nós continuamos acompanhando lá no nosso centro, aqui no nosso centro em São Paulo, no Centro Paulista de Investigação Clínica, nós temos 1.350 participantes da pesquisa. E nós estamos acompanhando todas essas pessoas. O acompanhamento ele é muito intenso, né? Tem visitas, tem telefonemas, então a gente fica sabendo de tudo. Tem alertas para a presença de sintomas de Covid. Então, nós estamos fazendo um acompanhamento muito intenso, muito estrito, né, de todas as pessoas, e nós esperamos que a gente possa responder a tua pergunta em breve, né, e que a resposta seja boa e otimista, como a que a gente está vendo agora. Doutor, eu queria falar com o senhor também sobre a vacinação de adolescentes de 12 a 15 anos de idade. Vocês fizeram estudos e esses estudos mostram que a vacina é segura também para esse público. Olha, obrigado até pela pergunta, porque essa também é uma boa notícia que a gente pode dar, né? Nós vimos que houve um estudo de crianças entre 12 e 15, porque veja bem, no estudo que nós fizemos, o estudo inicial, nós já tínhamos adolescentes acima de 16 anos. O estudo novo fez uma pesquisa entre 12 e 15 anos, né? Então, entre 12 e 15 anos, foram analisados 2.260 casos, né? Então, o que o estudo mostrou? 100% de eficácia nesses adolescentes, né? Então, foram analisados, a gente pode adiantar que o grupo foi dividido em placebo e adolescentes que receberam a vacina. Então, é o seguinte, houve 18 casos de doença Covid, né? No grupo todo. Todos foram no grupo placebo. Não houve casos de Covid nos adolescentes que foram vacinados. Então, repetindo para você, nós tínhamos ao todo 2.260 participantes do estudo, né? Sendo que 1.129 no grupo placebo e 1.131 no grupo que recebeu a vacina. Dos 18 casos de Covid entre os adolescentes, todos foram no grupo placebo. Não houve casos de Covid nos adolescentes vacinados. Então, 100% de eficácia. Então, agora, a Pfizer vai pedir ao FDA uma licença para que os adolescentes também possam ser vacinados com a Comirnaty, com a vacina BioNTech Pfizer. Eu vou aproveitar a dica de você para só dar 2 novidades aqui. Uma, está em planejamento aqui no Brasil o estudo, no mundo inteiro, incluindo o Brasil, o estudo em pacientes grávidas, em moças grávidas.
E em breve também será iniciado um estudo em pacientes que nós chamamos de imunossuprimidos. São pacientes que, por uma doença ou pelo tratamento da doença, têm uma diminuição da sua imunidade. Esses participantes precisam ser protegidos, né? Então, esses testes vão começar já, doutor? Olha, assim, os testes com as senhoras grávidas, ele está ainda em análise pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, né? A CONEP, e também pela Anvisa. Então, já está um pouco adiantado vamos dizer, a participação nesse estudo. Vamos esperar, então, as agências éticas e regulatórias permitirem, então, o início do estudo. E nos pacientes imunossuprimidos, então, nós ainda vamos submeter o protocolo às autoridades brasileiras. Mas eu tenho a impressão que, em breve, nós vamos ter o início desses estudos. E como é que funciona esse processo dos estudos, doutor, especificamente para esses 2 casos? Quanto tempo deve durar? Olha, geralmente, o estudo, digamos, pivotal, né, que foi aquele estudo publicado no New England em 15 de dezembro, ele foi programado para 2 anos, né? 2 anos e alguns meses até, 2 anos e 2 meses. O que acontece? Você precisa, nesses estudos, um longo tempo para você ter respostas como essa que a gente teve hoje de 6 meses. Então, você precisa de um longo tempo de observação. Agora, você tem as chamadas análises interinas, né? Essas análises que são feitas com regularidade, por exemplo, aos 3 meses de estudo, aos 6 meses de estudo, e com essas análises, você já tem respostas anteriores ao fim do estudo. Então, essas respostas, do jeito que a gente está aí numa pandemia, essas respostas são importantes porque elas permitem a avaliação emergencial da vacina, né? Então, embora esses estudos, todos eles vão ter seguramente mais que 1 ano, tá certo? Entre 1 e 2 anos. Mas nós teremos, não precisamos esperar tudo isso para ter respostas, vamos dizer assim, mais rápidas. Elas vão ser dadas pelas análises chamadas análises interinas, né? Que foi o que aconteceu com todas essas vacinas que nós estamos vendo agora. Não tem nenhuma vacina que tenha 1 ano de duração, né? Para você conseguir 6 meses, máximo 90 dias. O que acontece? Pois a doença é muito nova e o tratamento mais novo ainda, né? A doença tem 1 ano e alguns meses, né? A vacina, não tem nenhuma vacina com estudo já com 1 ano. Então, essas respostas nós vamos ter em breve. Mas, olha, todos os pesquisadores do mundo inteiro estão de olho nos estudos, né, com essas análises interinas, e logo nós vamos ter respostas para dar, né? Espero que todas sejam boas como as de hoje. Doutor Zerbini, a gente também tem aqui no Brasil um grande problema, que é a variante P1 detectada em Manaus. A gente tem boa parte dos estados já com a prevalência dessa variante. Estudos preliminares comprovam que a vacina da Pfizer pode ser também eficaz e proteger as pessoas contra essa variante? Olha, isso está em estudo, né? Está em estudo, é importante, né? Tanto as variantes, a brasileira, a britânica e a da África do Sul são as que mais preocupam, né? São as 3 que mais preocupam. E isso está em estudo, por enquanto, a variante brasileira foi talvez a mais nova de todas, né? Então, os estudos ainda estão em andamento, né? Mas eu tenho a impressão que é bem possível que ela seja eficaz. Mas vamos esperar a resposta dos estudos, né? Agora, talvez valha a pena a gente esclarecer um ponto aqui, que é o seguinte: quanto mais casos de pandemia existem, maior a probabilidade de você ter variantes. A variante ocorre ao acaso, no momento que o vírus está se reproduzindo, a gente diz replicando, tá certo? Então, ocorrem mutações para o bem e para o mal do vírus, tá certo? O que acontece é que mutações que o tornam mais eficaz, tá certo? E que ocorrem ao acaso,
só ocorrem porque ele tem chance de se replicar. Se a gente vacinar uma grande quantidade de pessoas, a população toda, ele não consegue mais se replicar. Então, a possibilidade, a probabilidade de aparecer mutação é menor, tá certo? Então, nós vamos ter muito menos variantes. Enquanto ele estiver livre para se reproduzir, vão aparecer novas variantes. Agora, doutor, sobre os resultados positivos da vacina em adolescentes, isso pode significar que os resultados também podem ser positivos para crianças que são menores de 12 anos, por exemplo? Muito boa pergunta. Inclusive, existe na Pfizer a ideia agora de talvez fazer um estudo com crianças menores. Eu acho que esse estudo vai surgir em breve, né? E então, eu tenho a impressão que teremos eficácia. Porque você veja bem, tem uma boa notícia, nós tivemos chance de falar, mas a produção de anticorpos neutralizantes nos adolescentes entre 12 e 15 anos foi maior do que a produção entre 16 e 25 anos. Então, você veja bem, o sistema imunológico das crianças e dos adolescentes é muito potente, né? Essa proteção imunológica, às vezes, diminui com a idade, tanto que a gente, no estudo que nós fizemos em adultos, a gente precisou avaliar a eficácia em pessoas com mais de 60 anos de idade para ver se ela era realmente eficaz. E foi, tá certo? Mas a boa notícia é que o sistema imunológico dos jovens, adolescentes e das crianças, ele é mais potente, ele tem uma resposta maior, né? Tanto que você, aproveitando a dica, desculpe, que as coisas vêm surgindo, né? Mas você vê, por exemplo, que a reatogenicidade da vacina, né? A reação à vacina que a gente estuda nos 7 primeiros dias após a vacina, após a vacinação, a gente vê que ela é um pouquinho mais intensa em jovens. Então, a dorzinha no braço, às vezes um mal-estar, uma dor de cabeça, né? Um aumento de temperatura no corpo, né? Que às vezes nem chega a ser febre, acontece mais nos jovens, tá certo? Por quê? Porque o sistema imunológico dos jovens é mais reativo, né? Então, ele responde muito à vacinação. Então, voltando à tua pergunta, eu tenho a impressão que nós vamos agora ver a vacinação em crianças, eles precisam ser vacinados, né? A gente precisa que essas escolas sejam abertas, as crianças voltem às aulas, tudo. Então, eu tenho a impressão que logo nós teremos resultados de novos estudos em crianças, né? 2, 3, 4 anos de idade, né? Então, vamos ver. Doutor, só para esclarecer essa questão da eficácia, então nós temos aí a Pfizer dizendo que se tem uma duração de pelo menos 6 meses nessa proteção, com eficácias de 91% aí dos pacientes, 95% eficaz em casos graves. E quando a gente fala dessa eficácia em casos graves, o que isso significa? Que mesmo se for contaminada, a pessoa ela tem uma chance maior de sobreviver? Só para que a gente entenda então o que significa quando o senhor fala acima de 90%. E em relação, inclusive, a casos graves? Perfeito. Excelente pergunta. Então, você veja bem, quando você é infectado pelo vírus, e ele sempre prefere as vias respiratórias superiores, né? Inclusive, por exemplo, o nariz, tá certo? E garganta, né? Tanto que os testes são feitos, o swab é feito no nariz, inclusive agora está sendo feito na saliva, tá certo? Então, você veja bem, quando você é infectado, e na maioria das pessoas, ainda bem, né? A maioria das pessoas, ele não penetra no organismo, né? Então, muitas pessoas fazem aquele teste do RT-PCR, tem o teste positivo e falam, doutor, não senti nada, não tenho nada, tá certo? Ou seja, você teve a infecção, mas não desenvolveu a doença. Tá certo? Agora, no grupo que desenvolve a doença, né, ainda bem que a maioria dos casos são casos leves, né? Mas entre 5% e 10% das pessoas vai para o hospital, tá certo? E tem que se submeter à ventilação mecânica, infelizmente, tá certo? Pode ter insuficiência renal, insuficiência hepática, mas basicamente insuficiência respiratória. Então, o que acontece? As pessoas vacinadas, né, que têm a doença, vão ter uma doença mais leve, né? A proteção que a gente viu aí contra a doença grave
95% em relação ao FDA, 100% em relação ao CDC, é contra essa internação, contra essa doença grave, ventilação mecânica, insuficiência de vários órgãos, né? Então, se a pessoa tiver vacinada, ela vai ter uma doença leve, né? É isso. Isso significa... Doutor, pode concluir, por favor. Pode concluir. Não, eu só ia dizer que doença leve, isso significa proteção contra a doença grave. Perfeito, doutor. Cristiano Zerbini, que é coordenador de testes da vacina da Pfizer aqui no Brasil. Muito obrigado, doutor, por esclarecer nossas dúvidas. Olha, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade e sempre que houver a chance de conversar sobre ciência correta com os seus espectadores, a gente sempre estará à disposição. Claro, o espaço está sempre aberto por aqui também. Bom trabalho. Obrigado, doutor.